Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados. Olá, eu sou o arquiteto Lincoln. E eu sou o arquiteto Andrei. Estamos com o quadro Dicas de Construção e nessa edição estamos com um assunto muito interessante. Mas quero deixar um convite para você, amigo ariquemense. Vai construir ou reformar, vai regularizar sua obra, procure a MPK que está localizada aqui, na Avenida Jamari, número 4075, setor 2. E Lincoln, quais são as dicas da semana? Isso mesmo, a dica de hoje é uma dica muito especial. Queria que o amigo de casa prestasse muita atenção nessa dica de hoje. Hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. Acessibilidade que é um tema muito importante e que nos deixa, como profissionais, nos deixa muito feliz de falar sobre esse tema e de exercer esse tema, porque acima de tudo, a nossa profissão, nós escolhemos essa profissão no intuito do quê? De ajudar, né, o próximo. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala em incluir as pessoas que têm portadores de necessidades especiais, incluir ele na sociedade, né, igualando a condição deles, né, dando um pouco mais de conforto para eles utilizar o meio público, o edifício, a edificação, ou seja lá o que a gente esteja implantando essa acessibilidade. E isso nos deixa muito satisfeito, muito contente mesmo, essa área. E Andrei, qual seria a primeira dica? Lincoln, a primeira dica, na verdade, iremos separar em 12 itens, né? Na verdade, 12 exigências, né? Que a norma, indo já para a parte técnica, o Lincoln falou da parte humana, mas pela parte técnica, amigo de casa, o comércio, os varejistas, hoje, comércio varejista, eles são obrigados, né, a estabelecer, né, a adaptar, né, a obra, a edificação, com a norma 9050, que é a norma de acessibilidade. O que acontece? Essa entidade ela estabelece uma série de exigências que empresas que atuam no varejo devem cumprir para suprir a necessidade de funcionários e clientes do estabelecimento. Então, inicialmente, vamos falar do primeiro item, que a loja ela deve ter estrutura de sinalização adequada para quê? Para quem se move com equipamentos auxiliares, como é o caso da muleta. Então, assim, vocês podem ver nos bancos, né? Os bancos geralmente fazem essa adaptação no prédio, né? Lembrando que isso já é uma exigência para todos os comerciantes aqui do município de Ariquemes e todo o estado de Rondônia. Vocês já devem ter visto aquele piso tátil, que é aquele piso direcional, e o piso de alerta, que é aquele piso geralmente amarelo, piso vermelho ou azul, que tem em frente da edificação. Para que ele serve, amigo de casa? Ele serve para um amigo que tiver aí a muleta, pessoa que tem dificuldade, que tem a mobilidade reduzida, ela vai, com auxílio desses equipamentos, ela vai conseguir chegar da parte externa da edificação e ir para a parte interna da edificação sem problema e sem obstrução nenhuma. Só pegando um gancho um pouquinho aqui, é importante salientar que esses pisos, geralmente eles são dessas cores contrastantes, cores fortes, porque tem alguns deficientes visuais que eles têm uma pequena porcentagem ali de conseguir enxergar. Então, essa é a importância de ter essa cor contrastante, que além dele sentir no pé dele o piso, ele também consegue enxergar aquela cor. Perfeito. E o item 2, Lincoln, a gente vai lá para o nosso amigo cadeirante, né? A legislação, a ABNT, ela traz uma série de exigências a fim de que o cadeirante ele consiga ir da parte do estacionamento ou da parte de onde ele estiver, ele consiga transitar, consiga ir direcionando sua cadeira até a parte interna do estabelecimento sem obstrução nenhuma. Então, o que a norma ela diz para a gente? Ela tem a circulação, o perímetro mínimo necessário para que o cadeirante consiga da parte externa ir para a parte interna da edificação é de 80 por 1,20. Se não tiver essa medida mínima, o comércio provavelmente vai estar aí fora do padrão estabelecido pela 9050, que é a norma de acessibilidade. Outro item, não mais importante, é o item de estacionamento. Esse item de estacionamento, ele tem um número X, um número mínimo que cada edificação, que cada estabelecimento dentro do qual proporcional a sua metragem quadrada vai ter que ter destinada a vagas de estacionamento para
PNE, que é portador de necessidade especial. E qual que é a sugestão, qual que é a orientação de projeto e de execução na questão de estacionamento? É que as vagas para o cadeirante, a vaga para o PNE, ela tem que ser a primeira, mais próxima da entrada. Claro, amigo de casa, porque o cadeirante ele já tem toda a dificuldade de mobilidade, então ele tem que ter um acesso mais tranquilo até chegar na entrada da edificação. Chegamos até aqui a todos esses itens, a questão de sinalização, que tem que ter também placas de sinalização, né? O piso tátil e desde a parte que eu saí do meu carro ou da onde quer que eu esteja para entrar na edificação, eu tenho que ter também uma passagem, né, segura, sem obstrução nenhuma, sem barreira nenhuma, a fim com que o portador de necessidade, ele de fato consiga chegar à entrada da edificação. Outro item muito importante, muitas pessoas desconhecem ou muitas pessoas arriscam, né, chutar aí qual que é a dimensão mínima de uma porta para atender um cadeirante, para atender o PNE. Geralmente nós deixamos um pouquinho maior, mas o mínimo é 80 centímetros. Então, se você quiser fazer uma porta acessível a todos, ela tem que ter no mínimo 80 de largura por 2,10 de altura. Mas geralmente nós colocamos uma porta de 90 de largura, que é uma porta mais confortável, certo? Outro item é o sanitário dos banheiros. O que acontece nesse sanitário? Eles devem ser acessíveis, devem ser instalados junto à rota, acessível também, deve ser integrado às demais instalações sanitárias. Outra coisa muito importante que o amigo de casa tem que saber, o comerciante tem que saber, que quando você fizer um banheiro distante ali do fluxo da loja, ele tem que ter um dispositivo de emergência. Para quê? Que caso o portador de necessidade especial tem algum acidente, ele possa acionar um botão para que as pessoas venham resgatar o PNE dentro do banheiro. Lincoln, quais são as próximas dicas? É muito importante quando a gente fala de acessibilidade, normalmente a pessoa vai pensar, é o cadeirante, né? Mas não. Quando a gente fala em portadores de necessidades especiais, não é só o que tem dificuldade na mobilidade, mas sim o áudio e o visual também. Então, assim, em estabelecimentos de grande porte, como centros comerciais, galerias, como a gente tem aqui no nosso município, é obrigatório que seja disponibilizado telefones que recebam e transmitem mensagens em TDD. O que é esse telefone TDD? Ele é um telefone público normal, ele vem acoplado com um teclado alfabético. E o que acontece? Quando o deficiente áudio chega nele, ele vai discar um número de uma ouvidoria, logo após ele vai discar o número para quem ele quer fazer a ligação, e aí nesse teclado ele vai digitar toda a mensagem que ele quer ser passada pro outro lado da linha, e aí nessa ouvidoria vai ter lá uma atendente que vai atender ele e vai transcrever essa mensagem por forma de áudio para passar para o outro lado. É recomendado, outro item também, é recomendado que ao menos 5% das mesas de trabalho ou de refeições, que elas sejam acessíveis a pessoas cadeirantes. A gente encontra hoje aqui no nosso município, na verdade a gente não encontra, né, no nosso município essas mesas, a gente vai nas praças de alimentações, não temos essas mesas acessíveis para que o cadeirante possa entrar totalmente debaixo da mesa e a perna dele fique confortável lá embaixo e não fique desconfortável para ele. É muito importante que todos esses equipamentos que nós estamos dizendo aqui, tanto a sinalização quanto a questão de orientação, eles têm que ser conforme o símbolo internacional de acesso. Isso é uma normativa que é utilizada, cada símbolo ele tem que ser feito de uma forma que todos que seja compreendido, né, nacionalmente, mundialmente, aí essa simbologia seja compreendido por todos os portadores de necessidades especiais. É importante também que complementando aqui a questão do piso tátil que o André falou, que os estabelecimentos também tenham placas de sinalização em braille também, para o deficiente visual. No caso,
O piso tátil seria para dar a direção para ele no ambiente, mas quando ele chega lá dentro do ambiente, tem que ter uma placa lá certinho informando o que ele vai encontrar dentro desse ambiente. Em caso de emergências ou perigo, deve ser também emitida uma sinalização sonora que vai avisar aí os deficientes visuais para eles se manter já preparado, saber que está acontecendo alguma coisa aí na edificação, alguma coisa diferente, para ele tomar as devidas providências. Os estabelecimentos comerciais que dispõem de elevadores, às vezes o amigo de casa, o comerciante vai lá e coloca um elevador no seu comércio achando que está acessível, tem um elevador, mas tem que ser observado muita coisa. Tem que ser, por exemplo, ele tem que ser instalado um dispositivo que ele vai proteger na reabertura de portas ali em caso de alguma obstrução, alguma coisa. É muito importante também que esse elevador respeite todo o espaço ali para movimentação do cadeirante. Às vezes colocam um elevador pequeno demais que o cadeirante não consegue manobrar ali dentro e acaba que não é acessível. É um elevador, mas não é acessível, não atingiu o fim para que ele foi feito. E também temos as rampas de acessibilidade também, quando estiver desnível em algum ambiente, de um para o outro, tem que ser feita a rampa. É muito importante essa rampa, ela toda tem que ser feito um cálculo, ela tem uma inclinação mínima a ser respeitada. Por isso a importância de você nos procurar aqui na MPK, ou procure o seu arquiteto mais próximo, ele vai saber te orientar certinho, porque se você não fizer uma rampa conforme a norma, com a inclinação requerida, é bem provável, é mais provável na verdade que essa rampa vá atrapalhar o seu PNE. Então muita calma, muita atenção nessa hora e vamos realmente fazer uma edificação, fazer um mundo mais incluso para que todos possam utilizá-lo de uma forma muito bem confortável. E é isso, esse é o Dicas de Construção de hoje. Andrei, fala um pouco pro pessoal sobre as redes sociais. Vou falar das redes sociais, mas eu vou fazer um gancho aqui, nossas exigências pela 9050, pela BNT. Um amigo comerciante às vezes fala assim, agora, foi notificado, está precisando fazer acessibilidade no prédio, não fique nervoso, não fique apavorado. Essas exigências, essas normativas, vai depender do seu tipo de comércio. Alguns vai ter que ter a maioria desses, alguns vai ter que ter a menos exigências, né? Vai depender do prédio, vai depender do fluxo, né? Vai ter vários fatores. Então, assim, procure um arquiteto, procure um profissional da área da acessibilidade. Pode vir aqui na MPK, se tiver com uma dúvida, saber como que vai funcionar esse projeto. Avenida Jamari, número 4075, setor 2. Temos o maior prazer em atender. E visite a página do Facebook MPK Arquitetos Associados e Arquitetos MPK no Instagram e vê lá as edições passadas. E Lincoln, por fim... É isso aí, não se esqueçam, a sua obra, a sua construção é seu maior bem material, então valorize ele. Até a próxima. Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados.